E eu quero falar hoje sobre o velho versus o novo. E fique tranquilo, que eu não vou pegar no pé de ninguém que já passou dos 50. Tá? Não é essa a questão, não é este o caso, não é este o propósito. Mas eu quero falar sobre esse contraste, a diferença entre o velho e o novo, entre a lei e a graça. A lei estabelecida no Antigo Testamento e a graça no Novo. Eu quero, com a graça de Deus, ser muito objetivo, muito simples, mais do que já sou. Porque se tem uma coisa que eu não sei fazer é falar muito bonito. Então a gente vai na nossa simplicidade mesmo, mas não vai faltar a presença de Deus. Amém? Eu poderia falar bonito aqui se eu tivesse essa capacidade, né? Aquelas palavras, os arcanos celestiais, através da hermenêutica, da exegese, sabe? E você ia ouvir, até aplaudir, mas não entender nada, né? Então eu prefiro ir naquilo até onde eu alcanço, tá? E eu quero falar sobre isso, sobre a lei e a graça, que são, teologicamente falando, são conceitos. Mas são conceitos que podemos falar que são eras, épocas, distintas uma da outra. A origem da lei e da graça. A origem da lei é Moisés. A lei foi dada por Deus a Moisés. Moisés foi quem instituiu a lei para o povo de Israel, isso estando no deserto. Deus manda que Moisés suba lá no Monte Sinai, num dos montes daquela região. Moisés passa ali 40 dias e 40 noites. E ali, ele escondido dentro da nuvem, Deus fala com ele, dando a ele os 10 mandamentos. E dentro desses 10 mandamentos, depois surgiram as 614 leis do Antigo Testamento. Leis do que não deve e leis do que se deve. As leis do que se deve eram justamente 365. E as leis do que não pode e não deve era todo o restante. Então, a lei foi instituída por Deus através de Moisés. E a graça? A graça, ela foi instituída através de Jesus. Quando falamos de lei e graça, isso corresponde a duas alianças, 2 acordos, tá? A lei é uma aliança que corresponde a um pacto mosaico. É um pacto mosaico. A graça corresponde a um pacto que só pôde ser estabelecido através de Jesus Cristo. Ninguém mais poderia estabelecer a graça. Outra pessoa poderia estabelecer a lei, mas só Jesus poderia estabelecer a graça. Só, mais ninguém. A lei, ela operava a vida e a morte no Antigo Testamento. Tá? Ela determinava a vida e a morte, tá? Já a graça, ela não opera a morte, ela opera somente a vida, através de Jesus. Então, quando falamos de lei e de graça, temos também os benefícios de ambas, tá? Só que o benefício da graça é muito evidenciado. Que o auxílio da graça, o benefício da graça é o quê? É o perdão mesmo sendo pecadores. Mesmo sendo pecadores, tá? A graça nos fortalece dia após dia. A graça nos restaura dia após dia. Então esses são os benefícios da graça. Estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele, através da graça, nos deu a oportunidade de reconciliação. Tá? Salvação na lei. A salvação está apresentada e evidente
no Antigo e no Novo Testamento, na lei e na graça. Só que o entendimento de salvação no Antigo Testamento era mais ou menos assim: alguém tinha uma dívida, então alguém ia lá e pagava a sua dívida, e salvava aquela pessoa do credor. Um reino estava cativo de outro reino. Israel, por exemplo, cativo dentro da Babilônia há 70 anos. Aí o rei Ciro conquista a Babilônia e salva Israel, na realidade Judá, que estava cativo há 70 anos. Então esse era o conceito de salvação no Antigo Testamento, no tempo da lei. A lei, ela regeu de Moisés até a cruz. Já a salvação no Novo Testamento, embora também opera no sentido como no Antigo Testamento, de um livramento, perdão de uma dívida, um povo que é escravo ser libertado, só que não opera somente nessa esfera. No Novo Testamento, na graça, a salvação opera também no conceito e no contexto de eternidade, de vida eterna, coisa que no Antigo Testamento a lei não poderia dar a ninguém, tá? Então no Antigo Testamento tratava-se de livramento, absolvição. No Novo Testamento o aspecto não é só terreno, mas também eterno, tá? Diga assim: a lei exige, a graça oferece. Então é o velho e o novo. Então a lei, que é o Antigo Testamento, ela exige, é a exigência. O Novo Testamento oferece. Mas no Novo Testamento também não tem exigência? Tem. Mas você só cumpre as exigências no Novo Testamento porque a graça te capacita. Está entendendo? No Antigo Testamento não tinha isso. Ou você faz, ou faz. No Novo Testamento você faz, porque a graça te capacitou a fazer. É simples assim, tá? Coloca na tela para mim Gálatas 3, versículos 10, 11, 12 e 13. Do 10 ao 13. Preste atenção nesse texto. No livro de Gálatas, Jesus é apresentado como aquele que nos redime da lei, que nos liberta da lei, tá? Então olha só: pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito seja aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Quem segue a lei na atualidade ainda está debaixo de maldição. Próximo. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. 12. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ou em um madeiro. Então, o livro dos Gálatas, ele é direcionado a uma igreja que estava na cidade da Galácia. Uma igreja que conheceu a Cristo, largou as práticas antigas e estava indo bem. Mas não demorou muito tempo, começou a se entregar aos rudimentos, aos ensinamentos antigos, inclusive ao gnosticismo, que falava que o mal do espírito é a matéria. Quanto mais você judiar do teu corpo, se prostituir, melhor é, porque o seu espírito vai estar mais preparado, tá? E Paulo escreve a esta igreja esta carta, dizendo: vocês são insensatos. Quem ensinou vocês a começar tão bem e terminar tão mal? E Paulo vai nessa linha, mostrando para eles que a lei é ineficiente para mudar a vida de alguém, que através da lei homem nenhum pode ser salvo, porque na lei não existia como uma pessoa ser justificada, não existia possibilidade. E como eu disse, foi um período longo, tá? A lei durou de Moisés até a cruz. A graça teve o início na cruz e vai durar até a segunda vinda de Jesus. Nós cremos no arrebatamento.
Já foi cantado aqui. E a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Embora não será arrebatado num piscar de olhos, mas será transformado num piscar de olhos. Mas pastor, está errado, não tem erro nenhum. Uma coisa está ligada à outra, vai ser tudo junto. Então a graça começa no Calvário e vai durar até o arrebatamento da igreja, até a sua segunda vinda. Dentro deste período chamado graça, ou dispensação da graça, existe também um período chamado a era ou a dispensação da igreja. Nós fazemos parte da dispensação da graça, porque estamos inseridos também na dispensação da igreja. A igreja, embora Jesus formou a igreja, diga assim, Deus criou a igreja. Diga assim, Jesus formou a igreja. Diga, mas quem inaugurou a igreja foi o Espírito Santo. Isso, diga assim, Ele está aqui até hoje, porque eu posso sentir. Eu posso sentir. Glória a Deus. Então, dentro da dispensação que começou na cruz e vai até a volta de Jesus, até o arrebatamento, existe outra era, chamada era da igreja. A era da igreja teve o início 50 dias após a cruz. Tá certo? No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes a igreja é inaugurada na esfera terrena, ela já existia, sim. A igreja existia antes da fundação do século. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação dos séculos. Por isso que eu falei aqui outro dia, que eu fui formado do pó, mas minha origem é o céu. Porque antes de Deus me formar, Deus já tinha elegido a igreja. Tá? Já tinha escolhido a igreja. Então, Deus criou a igreja. Só que a igreja estava oculta, era um mistério a ser revelado. E essa igreja agora que estava em oculto, ela é inaugurada, melhor, ela é formada durante o ministério de Jesus, mas não recebia o nome de igreja. Era um colegiado de pessoas, 12 homens, depois 70, depois 120, e depois mais 3.000, depois mais 5.000, estamos nós aqui hoje. Então, a era da igreja, ela começa durante a dispensação da graça, e sabe, a era atual, é a que nós estamos experimentando. Na contagem escatológica, para que você entenda melhor, no estudo do fim das coisas, na contagem apocalíptica, nós estamos vivendo a época da igreja de Filadélfia. A igreja que tinha pouca força, mas não negava o nome de Jesus. A igreja do fogo. A igreja das casas publicadoras. A igreja da missão, dos missionários. A igreja que mesmo debaixo de pressão, ainda se reúne com dívida, enfermidade, problema, desemprego, contendas. Ainda se reúne para adorar a Deus. Nós vivemos esse período. É a era da igreja. E a era da igreja vai durar até o dia em que Jesus no céu, que fala que a última trombeta vai tocar. E não tem nada a ver com a trombeta de Apocalipse. A trombeta de Apocalipse vem anunciar maldição, julgamento. A trombeta do arrebatamento é outra. É só ir em Números capítulo 11 que você vai ver que tinha 2 trombetas de prata. Uma para o povo se juntar e outra para o povo sair. Quando Jesus tocar a trombeta de arcanjo para o arrebatamento da igreja, primeiro os mortos vão ressuscitar e se colocar de pé. Tá ok? É para isso. E nós seremos transformados juntamente com aqueles que ressuscitaram e vamos ser arrebatados com o Senhor. Ali fecha-se a era da igreja. Ali acaba a era da igreja. A igreja não estará aqui durante a grande tribulação. Então,
O Antigo Testamento é o velho, o Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento é o velho, a graça é o novo. Lembra da parábola que Jesus disse que ninguém coloca vinho novo em odre velho? O odre velho é a lei, o vinho novo é a graça. Ninguém coloca remendo novo em pano velho, o pano velho é a lei, o remendo novo é a graça. É por isso que ninguém entendeu Jesus, um judeu, falando contra as leis de Moisés, na concepção deles. Jesus falava para os fariseus: vocês coam um camelo e engasgam com uma mosca. Vocês olham o exterior do copo, mas o interior do copo está sujo. Vocês são sepulcros caiados. Por fora tem um quadradinho com uma santinha, uma velinha, uma luzinha vermelha, azulejado por fora, mas dentro tem um defunto. E eles não entendiam a linguagem de Jesus. Jesus se assentava com um beberrão, a prostituta lavando o pé de Jesus, e eles pensavam: como ele dizendo que é Deus, que é um profeta, e não sabe que é uma prostituta? Eles não conheciam, porque Jesus estava trazendo um remendo novo. E se a pessoa não tivesse uma mente renovada, a mente antiga não resistiria ao novo ensinamento de Jesus. Jesus chega em João 5, no tanque de Betesda, casa de misericórdia, aonde existe uma multidão de cego, coxo, aleijado. E um homem está esperando o quê? Segundo João capítulo 5, está esperando um cumprimento da lei. A água se agitada, porque dizia o texto que quando a água era agitada, o primeiro que mergulhasse era curado. Ou seja, era só o primeiro, os outros não. Aí Jesus chega, ali é remendo velho, ali é lei. Aí chega Jesus trazendo a graça. Passa por cima de todo mundo, vai no homem que está há 38 anos deitado e fala assim: você quer ser curado? Aí ele, ainda com o remendo antigo, ele fala: como que eu posso ser curado? Sou aleijado. Antes que eu vá, alguém já se joga no meu lugar, passam minha frente, eu não consigo ser curado. Apresentou o remendo, o pano velho, o odre velho. E Jesus dizendo para ele assim: mas eu sou o remendo novo, eu sou o vinho novo. Eu não estou aqui dependendo de água ser agitada e de alguém passar na sua frente ou deixar você passar. Eu estou perguntando se você quer ou não receber o que eu tenho para te dar. E aí, que ele fala: se é assim eu quero. Aí Jesus olha para ele e fala assim: então tá bom, ó, você entendeu. Então agora você levanta, pega a tua maca e vai embora. Jesus estava dizendo para ele assim: então agora você compreendeu. O seu entendimento já não é mais remendo velho, é pano velho e nem odre velho. Agora você já tem uma mentalidade renovada. Então agora compreenda que quem está na sua frente não depende da lei. Eu sou maior do que a lei. Você está esperando a lei, mas eu sou a graça. Então, segundo a minha ordem agora, levanta, pegue o que te humilha há 38 anos, coloca nas costas para que todo mundo veja que você conheceu não mais a lei, viveu debaixo da lei, mas agora você está conhecendo a graça. Graça é isso. É você estar estagnado há anos, sem possibilidade de se movimentar, de sair daquele calabouço, do fundo do poço. E de repente alguém dizer para você: eu tenho uma novidade para você. E você fala assim: mas eu não entendi nada. E alguém fala assim: então preste atenção que eu vou falar de novo. A pessoa te explica e você parece que tem um boom e diz assim: eureka, descobri. E na hora que você descobre, você percebe que perdeu tempo a vida toda e já poderia estar numa situação melhor em todas as áreas da vida. Olha para mim aqui, esse dia chegou para você. Glória a Deus, aleluias.
Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando falamos de lei e graça, nós estamos falando sobre um problema que perdurou durante todo o ministério de Jesus, porque ninguém compreendia. Os judeus legalistas daquela época e dos dias de hoje, hoje nós temos igrejas evangélicas que se dizem cristãs, que ainda seguem a lei, ainda guardam dias, ainda reservam momentos específicos para festas judaicas. Nós não vivemos mais no Antigo Testamento. Nós não estamos debaixo da lei. Cristo nos libertou da lei. A Bíblia diz que em Cristo a lei acabou. Cristo cumpriu toda a lei. Glória a Deus. Tá? Nós não vivemos em função da lei mais. Nós não vivemos mais em função da lei. Nós não estamos mais, vivendo debaixo de um jugo. Não. Nós estamos vivendo debaixo da graça de um Deus que nos amou. De um Deus que nos amou. Sabe qual era o propósito da lei? Revelar o pecado. Coloca para mim Romanos 3:20, por favor. Prepara aí que nós vamos ler a Bíblia toda hoje. Romanos 3:20, olha aí. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras pois por meio da lei nós nos tornamos conscientes do pecado. Então qual é o papel da lei? Revelar o pecado, certo? É revelar o pecado. Ela mostra a impossibilidade do homem e revela o que? A necessidade de um Salvador. Porque se eu não posso de forma alguma ser justificado pelo que eu faço, então eu preciso de alguém que faça por mim o que eu não posso fazer. Aí entra o quê? Aí entra, gente, aquilo que nos conduz. Porque a lei, embora não me justifica, não te justifica, ninguém poderia ser salvo pela lei. A lei, ela te ligou. Ela ligou o homem. Coloca Romanos capítulo 3, Gálatas 3:24, por favor. Ela vai ligar o ser humano. Olha aí. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados não pela lei, mas pela fé. Então a lei foi o aio de ligação, o elo de ligação entre a igreja, entre nós e Cristo. Então a lei, ela serviu apenas para que nós fôssemos encaminhados, tá certo? Encaminhados. Romanos 10:4, para a gente ver aonde termina a lei. Olha aí, porque o fim da lei é quem? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Glória a Deus. Você não está mais debaixo da lei. Você não tem que viver mais viver fazendo, tendo que pagar, tendo que, eu tenho que fazer, eu tenho que, não, você faz agora porque é a opção, porque você é liberto em Cristo, você tem hoje o poder de escolha, Deus te deu essa liberdade, de você falar, hoje eu vou domingo nos 2 cultos, não, hoje eu vou tirar o domingo todo para passear com a minha família, não, sábado que vem tem culto, mas eu não vou para o culto, eu vou sair com a minha esposa, com o meu esposo, não, eu não vou ficar com culpa, porque eu não vivo debaixo de uma lei, eu não vivo para fazer, eu faço porque sou. Glória a Deus, glórias a Deus. Então o mal dessas pessoas é imaginar que se você fizer, você é salvo. Eu não fui salvo pelas obras. Diga assim, eu não fui salvo pelas obras. Diga muito pelo contrário. Diga, eu fui salvo para as boas obras. Amém? Glória a Deus. Você não foi salvo pelas obras, você foi salvo para as boas obras. Quem é salvo pratica boas obras. Glórias a Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Agora entenda.
quando a gente fala o velho e o novo, nós precisamos mostrar alguns contrastes. Preste bem atenção, tá? Olha o que a lei diz, em Deuteronômio 26:3. Olha aí. E dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor nos deu, conforme prometeu os nossos antepassados. Sabe o que Deuteronômio 26, versículo 3, seu contexto aponta? Que se alguém errar contra você e se tornar seu inimigo, você deve amaldiçoar essa pessoa. Você não deve amar essa pessoa. Essa era a lei. Aborrecei os vossos inimigos. Mas olha a graça. Coloca Mateus 5:39. Olha só. Mas eu vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Pastor, então eu tenho que apanhar? Ninguém está falando de questão física. Se chegar ao ponto, sim. Está falando de pessoas que às vezes você ajuda, você abençoa, e a pessoa te trai, a pessoa te prejudica, e depois de um tempo a pessoa recorre a você de novo. Está falando, não pare na frente, não resista, não vá para a queda de braço com quem é perverso. Se precisou de você de uma vez, precisar de novo, terceira, quarta, enquanto você puder, abençoe. Isso é graça. Isso é graça. Porque quantas vezes você pecar e pedir perdão ao Senhor de todo o teu coração, você vai achar perdão. Aleluias, glória a Deus. Toda vez que você precisar de socorro do Senhor, mesmo errando toda hora, você vai achar perdão. Glórias a Deus. Então, a graça, ela é muito diferente da lei. Muito diferente da lei. A graça é um ministério, gente, sabe, diferenciado. Somente Jesus poderia estabelecer isso para as nossas vidas. Somente Jesus. Porque aqui é difícil você achar alguém que aceitaria congregar na mesma igreja de um estuprador que de repente estuprou um membro da sua própria família. Será que nós aceitaríamos congregar na mesma igreja de alguém que já estuprou alguém da nossa família? Será que você aceitaria congregar na mesma igreja de um assassino, confesso, que matou alguém da tua família e se converteu a Cristo, e você sentado do lado dele para cultuar? E aí, gente? Acabou glória. Acabou glória da igreja, né? Você aceitaria congregar na igreja aonde o pastor da igreja matou membros da sua família? Você aceitaria congregar numa igreja aonde o pastor da sua igreja foi estudar, se formar, para colocar na cadeia, prejudicar membros da sua família? Você congregaria no mesmo lugar aonde o homem que é o pastor da igreja, ele prejudicou e perseguiu todos os seus filhos, durante toda a vida dele, até que ele se convertesse? Você aceitaria congregar numa igreja onde o pastor, que é formado em direito, ou é um juiz, ou foi um juiz, e assinou várias cartas dando autonomia para que pessoas saqueassem, invadissem, violentassem crentes? Você congregaria no mesmo lugar que um pastor tivesse essas qualificações? Pois o que eu estou pregando aqui foi escrita por esse tal pastor chamado apóstolo Paulo. Você rejeitaria, eu rejeitaria, porque nós no fundo ainda não entendemos o que é graça. Graça é receber do Pai a absolvição dos seus pecados,
e entender que aquele que pecou contra nós tem os mesmos problemas e fraquezas que a gente. Diga para quem está ao seu lado, é tão difícil ouvir isso? Difícil ouvir isso. Mas isso tudo que eu falei, o apóstolo Paulo fez. Ele mesmo fala: matei, fui perseguidor da igreja, assinei cartas, maltratei. Até que ele se converte, o perseguidor torna-se o perseguido. Na hora que a igreja entender de fato o que é a graça, o que é a graça, nós, como seres humanos, nós nunca mais vamos, ir para casa com raiva de alguém. Um marido nunca mais vai dormir sem falar com a esposa. A esposa nunca mais vai ter coragem de dormir sem conversar com o esposo antes. Nunca. Até porque não sabe se um dos dois vão acordar no outro dia. Graça é você ter coragem de negar o ego. Entender a graça é ter coragem de negar o ego. Entender que alguém que é dono de tudo, Deus é dono de tudo, a terra é sua e toda a sua plenitude. E a segunda pessoa da Trindade, Jesus, que é Deus, como o Pai, como o Espírito Santo, Ele se esvaziou de toda a sua glória. Isso é chamado de kenosis. Se esvaziou, abriu mão de todo o seu poder, desceu e foi colocado vivo dentro do ventre de uma virgem. Se desenvolveu lá como um ser humano comum. Nasceu, cresceu, frequentou escola, aprendeu. Foi uma criança, um adolescente, um jovem, se tornou adulto, aprendeu, estudou. Foi tentado, foi provado, teve dor, teve sono, teve fome, igualzinho a nós. E perseguiram-no, bateram, injuriaram, cuspiram, crucificaram, colocaram coroa de espinho, capa nas costas, açoitaram, arrancaram literalmente o couro. Mas chegar na cruz, glória a Deus, enquanto a lei dizia para ele assim: desce daí se você é o Filho de Deus. Isso era a lei. Se você tem poder, mostra. Ele, com a graça, dizia assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Isso é o contraste de lei e graça, tá certo? De lei e graça. Coloca Levítico 18:15, por favor. Olha o que a lei diz: mas não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é a mulher de seu filho, não se envolva sexualmente com ela. O texto está errado, fião, está errado. Coloca João 5:24, por favor. O texto que eu queria aqui era, na lei era fazei e vivei, porque esse é o ministério da lei. Você só vive se você faz. Você tem que fazer para ter alguma coisa. Mas esse é o ministério da graça. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Enquanto no Antigo Testamento faça para viver, no Novo Testamento está dizendo apenas creia para viver. Glória a Deus. Tá? Você não tem que fazer para viver, para ser salvo, você tem apenas que crer. Bendito é o nome do Senhor. Creia e seja salvo. Tá? A lei, o antigo, condena a melhor criatura, Romanos 3:10. A lei condena a melhor criatura, não importa quem seja, tá? Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. A lei condena, não importa se você fosse judeu, se você fosse amonita, se você fosse filisteu, você cumpridor dos seus deveres, cuidasse da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, seguisse a lei, não importa, errou, você pode ser bem, você era condenado, não tinha jeito, sabe? Mas a graça, ela absolve a pior das criaturas.
Não importa, Lucas 23, 43. Não importa quem seja, o pior dos homens aos olhos da sociedade, tá? Jesus lhe responde: em verdade te digo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Esse ladrão aqui quem era? Tinha dois, né? Tinha um ladrão mau e o mau. Porque ladrão nenhum é bom. Porque tem gente que fala, o ladrão bom foi salvo. Não era bom não, tá? Era ruim, ladrão. Aí Jesus faz aquilo que por mais de 30 vezes ele falou: em verdade te digo, tá? Hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Enquanto a lei condenava o melhor dos seres humanos, a graça absolve o pior. Será que eu estou olhando para alguém aqui que tivesse enquadrado aí no melhor dos seres humanos hoje? Ou será que eu estou olhando para alguém que está enquadrado no pior dos seres humanos? Ou vocês podem estar olhando para alguém que, será que eu seria o melhor dos seres humanos? Ou será que talvez eu seria um dos piores dos seres humanos? Tá? Eu prefiro estar enquadrado aqui, de ter a possibilidade de ter sido o pior dos seres humanos, mas sido alcançado por um Deus gracioso que olhou para mim e mudou a minha história. Glórias a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, tá? A lei, gente, opera a ira de Deus, porque pela lei ninguém é salvo. Se você, a Bíblia fala que se você tropeçar num Y ou num tio, na nossa tradução diz lá o J, não existe J no hebraico, tá? Então se você tropeçar num Y ou num tio, tá certo? Então, a lei opera a ira de Deus. Romanos 4,15, dá para colocar aí para nós? Romanos 4,15, vamos ver o que diz. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. A lei produz a ira, tá certo? Porque a pessoa que foi prejudicada está amparada pela lei. Se você cometer um deslize com ela, ela vai usar a lei para te prejudicar, sabe, para cobrar e descarregar a ira dela em você. Um exemplo, alguém invadir sua casa, e você pegar ela no fundo do quintal lá e ver que ela não está armada, você vai dar um abraço nela e vai orar por ela? Hã? Não, você vai dar um safanão, prender ela ali, segurar e ainda chamar a polícia. Tá certo? Por quê? Porque a lei opera a ira, e eu estou falando lei atual. Essa daqui, irmão, quando fala de ira, o negócio era mais horrendo ainda, que era levado do lado de fora da cidade e na porta era apedrejado. Tá certo? Então, a lei, ela opera justamente a ira. A graça, irmão, opera totalmente o contrário. Ela nos livra da ira futura. Isaías 54:8. Nos livra da ira futura. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, é João que eu pedi? Isaías 54:8. Calma aí, gente, calma aí. Eu não estou acostumado a pregar assim também não, mas a gente chega lá. É um impulso de ira escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Aleluias, glórias a Deus, tá? A graça de Deus nos livra da ira futura, tá certo? A lei descarrega a ira no ser humano, mas a graça de Deus nos dá livramento. Bendito é o nome do Senhor. A graça de Deus nos dá livramento. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado aí, olha, se desvencilhe de toda forma da lei. Tá? Diga assim, abandone a lei. Diga, não viva debaixo da lei. Diga, abrace a graça, da mesma forma que ela te abraçou. E viva uma nova história para você e para a tua família. Glória a Deus. Glória a Deus. A lei afasta, gente. A lei afasta o culpado de Deus. A lei afasta. Eu preguei aqui esses dias falando sobre o filho pródigo. E o filho saiu de casa. E pela lei,
o pai não deveria mais recebê-lo. Era um costume da época. Mas o filho, depois que gastou tudo arrependido, ele voltou, sim ou não? Ele voltou. E por que ele voltou? Porque o pai não agiu conforme o costume, a cultura, a lei. O pai não fechou a porta dizendo assim: se você sair daqui para lá, você nunca mais volta, porque você não é meu filho. O pai agiu com graça, porque aquele pai revelava o caráter de Deus. Aquele pai abriu a porta e falou: pode ir, meu filho. E a Bíblia fala que quando aquele filho voltou, o pai já estava esperando ele. Glória a Deus. Quando você deixa a porta da graça aberta, louvado é o nome do Senhor, a ira, a discórdia, ela é descarregada no meio do caminho. Glória a Deus. E você vê toda a recompensa disso, sabe? Na sua vida, ainda em vida. Porque tem gente que, embora seja uma bênção, trabalhe muito, tenha muito dinheiro, às vezes não consegue usufruir daquilo que conseguiu juntar, e vai ficar só para os filhos. Mas quando nós deixamos a porta da graça aberta, para pessoas que às vezes nos prejudicam, querem o nosso mal, nós não vamos ver os benefícios disso, ou os filhos vão receber depois e a gente vai estar morto, não. Nós vamos receber tudo isso também na nossa vida. Glória a Deus, porque Deus é fiel para cumprir e para abençoar a nossa vida de acordo com a graça que nós estamos liberando. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor, tá? Nós precisamos nos aproximar, compreender de forma clara que existe um Deus no céu que tem um plano abençoado para a nossa vida, tá? E esse plano começou no Calvário, através da sua graça. E essa graça não foi retirada da vida da igreja até hoje. Essa graça é o que nos sustenta, é o que nos alimenta, é o que nos cura, é o que nos restaura, é o que nos abençoa, é o que nos consola, é o que nos revela, é o que nos impulsiona, é a graça. Somente a graça. Glórias a Deus, somente a graça. Tá certo? Louvado é o nome do Senhor. A lei afasta o culpado de Deus, gente. Tá certo? Afasta. Romanos 3:20. Romanos 3:20. A lei afasta o culpado de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Então, pela lei, gente, não existia absolvição. E tem gente que ainda hoje quer viver debaixo da lei, fazendo coisas para ver se Deus abençoa. Sabe, se o que nós estamos fazendo hoje está no Novo Testamento, são palavras de Jesus, as cartas, ainda vai. O Antigo Testamento nos serve como exemplo de fé, sabe, como orientações básicas. Amém, gente? A Bíblia toda é inspirada. Nós não estamos descredenciando o Antigo Testamento. Nós estamos só comparando e dizendo que a lei é muito superior, a graça é muito superior à lei. Glória a Deus. Tá certo? Então, a lei afasta o culpado de Deus. E a graça? A graça aproxima o culpado de Deus. A graça faz o contrário. Coloca Atos 13 para mim, versículos 38 e 39. Olha que coisa. Atos 13, olha: portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus Cristo é proclamado o perdão dos pecados a vocês, e de todas as coisas que não podiam ser justificados pela lei de Moisés. 39. Por meio dele, todo que crê é justificado. Tá? Ninguém poderia ser justificado pela lei, mas por Jesus Cristo nós somos justificados. Tá? Nós precisamos entender essas verdades, tá certo? Precisamos entender essas verdades de forma clara. Glória a Deus, porque isso é doutrina bíblica. Tá? Isso são ensinamentos que são bases para a nossa fé. São bases para a nossa fé. Não adianta às vezes a gente vir pregar aquele esboço, aquele sermão cheio de barulho, de fogo, de glória, tá certo? E não ter base. A gente tem que ter base, tá bom? Temos que ter base. Base são os fundamentos. É onde todo um edifício de conhecimento vai ser construído. Se ele for construído em cima de uma base removível, tudo desaba. Mas quando você tem base, todo o restante que é construído em cima dessa base permanece. Pode existir o tremor que for, isso vai permanecer de pé. Glória a Deus, isso é base para a nossa fé,
tá bom? Isso é base para a nossa fé. A lei não justifica ninguém. Diga assim: a lei não justifica ninguém. Atos 13:39. Glória a Deus. Atos 13:39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Não é por meio dela, da lei, mas é por meio de Jesus. Glórias a Deus. É por meio de Jesus. A lei é impotente para salvar. Ninguém é salvo pela lei, gente. Tá certo? É Gálatas 3, do 5 ao 7. Coloca para nós. A lei é impotente, não tem força para salvar. Porque a lei é um ministério de morte. Tá ok? Aquele que dá o seu Espírito faz milagres entre vocês. Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela prática da fé. Mensagem que ouviram? Próximo. Assim foi com Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Tá certo? Ou seja, pela lei, gente, ninguém pode ser salvo. Tá? Ninguém pode ser salvo pela lei. A pessoa precisa crer, ok? Até mesmo pessoas no Antigo Testamento que morreram sem conhecer o Messias, a Jesus, no dia do arrebatamento da igreja, ressuscitarão, tá? E é porque na cruz, quando Cristo morre na cruz, entrega a sua vida, e ele desce às partes mais profundas da terra, ele proclama o Evangelho, ele chega lá embaixo, onde os crentes do Antigo Testamento estão, tá? Estão lá, aguardando. Ele chega e fala assim: vocês não me viram. É mais ou menos assim, tá? Vocês não chegaram a me conhecer, como está escrito em Hebreus 11:13. Todos esses perseveraram na fé, mas morreram sem receber a promessa. Qual era a promessa? De enxergar o Messias. Jó disse em 19:25 do seu livro, ele disse assim: olha, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, por fim ele se levantará sobre a terra, e eu com os meus olhos o verei. Mas Jó não viu, mas morreu crendo. Abraão não viu Jesus, mas morreu crendo. O texto fala, quando ele ia sacrificar Isaac, e aparece o cordeiro atrás da moita, ele pega o cordeiro amarrado. Aquele cordeiro estava apontando para Jesus morrendo no lugar do ser humano. Ele viu Jesus, mas não entendeu, porque ainda não era tempo. Quando ele solta Isaac daquela pedra gelada que era o altar, ele estava de alguma forma vendo Jesus saindo da sepultura, mas não entendeu. Quando Moisés conversa com a chama, aquela chama, a voz que falava na chama era o próprio Deus, era a pessoa de Jesus, mas Moisés não entendeu. Mas quando Jesus é crucificado e desce nas partes mais baixas da terra, a Bíblia fala que ele proclama o Evangelho. Ou seja, mais ou menos isso: ei Jó, ei Daniel, ei Moisés, ei Abraão, vocês acreditaram que eu chegaria um dia, vocês não me conheceram, mas eu fiz lá na cruz do Calvário algo chamado expiação por vocês, e estou mostrando para vocês que vocês não creram à toa, vocês creram no libertador, no Messias. Sou eu mesmo que estou aqui. Glória a Deus, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Então não adianta, ninguém é salvo pela lei, ok? A graça é salvadora. Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça é salvadora. Glória a Deus, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluias. Deus te amou, Deus te escolheu, aleluia. Deus estendeu a mão até você. Talvez no pior momento da tua vida, onde todos te abandonaram, Deus do céu falou: eu te acolho. Porque Isaías já dizia: pode até o pai e a mãe, ou uma mãe, deixar cair uma criança no momento do aleitamento materno, mas eu, o Senhor, segurarei você. Pode uma mãe ou um pai se esquecer do filho que mama, e o Senhor diz: eu nunca me esquecerei de você. Aleluia. A Bíblia diz que o teu nome está gravado nas mãos de Deus. Glória a Deus. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro, Ele ofereceu a salvação a você. Não foi por obras da lei, não foi porque você fala inglês, espanhol, tem formação superior, porque você é bonitinho, fala bem, tem um bom dinheiro guardado no banco.
anda de carro novo, não. É porque Ele te escolheu. Coloca Romanos 4,15, por favor. Porque a lei é a força do pecado. Porque a lei produz a ira. Mas onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, é a lei que é a força do pecado. Se não tiver uma placa dizendo que é contramão, você pode entrar. Ninguém vai te multar. Mas se tiver uma placa lá e você entrar, a força, o que prova o teu erro foi a lei. Tá certo? O que prova o teu erro foi a lei. Mas olha 2 Coríntios 5,17. O que é a graça? Olha o que é a graça. Enquanto a lei é a força do pecado, tá? A graça nos livra do pecado. Olha o que está escrito aí. Portanto, se alguém está em Cristo. Tradução Cláudio Figueiredo. Portanto, se alguém foi alcançado pela graça, é uma nova criatura. As coisas da lei já se passaram, e debaixo da graça tudo se fez novo. Glória a Deus. Então isso é a graça. A lei é o que dá força para o pecado, ministério de morte. A graça, aleluia, te mostra um novo e vivo caminho. Glória a Deus. Um novo e vivo caminho. Um caminho de abandono do pecado, um caminho de renúncia, de superação. Glória a Deus. Um caminho enquanto você vê pessoas desesperadas, sabe, pagando para receber uma cura, colocando dinheiro lá para ser curado por alguma coisa, uma entidade, alguma coisa. A graça nos ofereceu uma fé artesanal. Enquanto muita gente vai lá pagar para assumir um caroço do corpo, a igreja é artesanal. A igreja vem para a ponta do altar e fala: pastor, unge, eu estou doente. A gente pega o azeite, coloca a mão na cabeça e fala: Senhor, na autoridade do teu nome, como diz a tua palavra em Tiago capítulo 5, Senhor, cura, cura, Pai, aleluia. Chega alguém aqui desesperado, que já gastou o dinheiro com tudo quanto é coisa, como a mulher do fluxo de sangue, já gastou o dinheiro com baciada, garrafada, tudo quanto é ada, e não resolveu nada. Aí chega na igreja, aí vem aqui num Peniel, e as missionárias falam: fica aí que nós vamos fazer 3 dias de jejum por você. Ah, irmão. Aí pronto, o problema é resolvido. E ninguém, como aconteceu uma coisa dessa? Graça, graça, aleluias, graça, só graça, bendito é o nome do Senhor. Como pode numa recessão dessa, a pessoa vir para a igreja e falar para alguém: estou desempregado, recessão, empresa mandando embora, ninguém consegue emprego. Aí a pessoa conversa com alguém, alguém fala: não, traz o seu currículo, eu vou levar lá na empresa. Mas você é o que? Você é chefe, encarregado, supervisor? Não, eu trabalho lá. E leva. E a pessoa leva e a gente vai para casa fazer o quê? Senhor, está na tua mão. O irmão vai levar o currículo, mas está na tua mão. Eu não vou precisar ligar para ninguém, não vou precisar subornar ninguém, não vou precisar mandar mensagem para ninguém, endossar alguma coisa para mim lá na empresa. Não, não, não. Eu só vou orar ao Senhor. E daqui a pouco o telefone toca, o telegrama chega, o WhatsApp faz barulho, e você vai ver lá: vem fazer uma entrevista. E tem um monte de candidato mais preparado, mais experiente, que sabe, que entende daquilo que você está começando a aprender. Mas de repente alguém abre mão daquele, abre mão do outro, e a empresa precisa de alguém exatamente com a sua característica. Que coincidência? Coincidência nada, isso é graça. É graça. Glória a Deus. Isso é graça. Quando eu entrei na Volkswagen em 93, foi esses dias, várias pessoas, pastor Edson, várias pessoas, chefes, encarregados, escreventes, levaram meu currículo. Pessoas idôneas,
levaram o meu currículo. Quando a Volkswagen me chamou, e eu estou lá na fila, a moça vem passando, falando o nome e devolvendo os currículos. Aquele currículo vitae, que era 1, 2, 3, 4 partes. Ali você colocava até o número que você calça. Ali, irmão, aquele currículo lá, você não sabia nem preencher direito, de tanta coisa que pedia. Aí veio, entregou o currículo na minha mão e eu curioso, Jefferson, para ver qual foi das pessoas que levou, que assinou meu currículo. E eu tinha dado o currículo, irmão, até para Marte. Cada vez que não dava certo, eu chegava em casa e estava chorando. E eu já chorei no caminho, né? E quando me deram o currículo, eu estou procurando ver quem é que assinou meu currículo. Quando eu olho, eu falei, puxa, justamente o que ninguém assinou me chamou. E dentro de mim a voz interior falou assim: graça, graça, para que você veja, aleluia, que não foi ninguém que te colocou aqui da terra, foi um Deus que te escolheu e tem coisa grande para a tua vida. Graça, aleluia. Então descanse na graça do Senhor. A graça te restaura, a graça te abre porta, a graça te sustenta, a graça te põe de pé, a graça te mantém de pé. Enquanto muita gente melhor que você já está por aí, sabe, falindo, quebrando, ruim demais, você está de pé por causa da graça. E vai continuar de pé devido à graça, vai prosperar devido à graça, vai crescer devido à graça. Vai, pastor, eu estou quase parando, quebrando, não importa, você vai continuar, porque a graça te sustentará. É a graça, aleluia, glória a Deus. A lei visava só Israel, a lei só visava Israel, é a nação escolhida. Mas a graça diz assim, olha, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, aleluias. Quer mais? No tempo da lei, uma vez por ano, a ovelha, ela colocada na mão do sumo sacerdote, do pastor, e o pastor entrava no lugar santo dos santos, com roupa ornamentada. Aquela ovelha era degolada na mão do pastor. A ovelha morria na mão do pastor na época da lei. No Novo Testamento a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Fique de pé, por favor. Aleluias, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu me lembrei do... Pode subir, pode subir. Eu me lembrei de um acontecido uma vez, que a irmã estava na igreja e o marido não aceitava ir à igreja com ela. E o marido não permitia que ela levasse os filhos. Quando está terminando a hora do culto, aquela irmã na igreja, antes de terminar o culto, ouviu a mensagem sobre graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. E essa irmã foi no caminho para casa, falando graça sobre graça, graça sobre graça. E ela foi graça, graça, graça. E quando ela chegou no portão de casa, ela escutou já o marido esbravejando lá com as crianças, do lado do fogão. E quando ela vai entrando, ela está dizendo assim, graça. E o marido abriu a porta e falou assim, já. Quando ele foi falar, chegou, ele falou graça. E ela, graça. E o marido bravo, querendo dizer horário, graça.
E ela, graça. Aí o marido olha para os filhos, graça. E olha para o outro, e graça. Aí o menino, graça. Aí a mulher, graça. Aí o marido, graça. Aí o filho, graça. Aí o outro menino olha e vai falar alguma coisa e fala graça. Aí é o marido falando graça, a mulher falando graça, o filho mais velho falando graça, o mais novo falando graça. E aí é graça, graça, graça. Não demorou alguns minutos, estavam os 4 falando em línguas dentro de casa. A graça alcançou a família toda, e eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas dentro de casa. Que essa graça saia daqui contigo, vá no caminho contigo, entra na tua casa contigo. Receba a graça de um Deus misericordioso. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Tem glória aí, irmão? Glória a Deus. Que a graça caminhe contigo durante a semana toda. Que a graça te conduza nas decisões. Que a graça vá na sua frente abrindo portas. Que a graça atraia compradores, novos contratos. Que a graça te dê capacidade de interpretar a ideia da que as pessoas estão querendo te passar. Que a graça te dê discernimento, visão ampliada, sabe, para você entender de forma clara as intenções de alguém que se aproxima de você. Que a graça te dê capacidade de falar uma palavra assertiva na hora que a pessoa está querendo desistir de negociar ou comprar algo de você. E aquela palavra vai fazer toda a diferença. E quando a pessoa falar, eu não queria não, mas agora eu quero, aí você vai dizer assim, graça. Sabe? De repente no meio de semana alguém vai falar assim, olha, tem jeito não, o diagnóstico está complicado, eu estou vendo aqui nos exames. E aí a pessoa vai, opa, peraí, não é não, algo mudou aqui. Você vai falar assim, graça. Aleluia. Aleluia. Sabe, o projeto da empresa de enxugar o quadro de funcionários, e você vai ficar sabendo a lista, a quantidade de pessoas vão querer mudar, vai fechar um setor, vai ter que dispensar, e alguém vai dizer assim, peraí, alguém teve uma ideia que eu acho que não vai precisar mais não. Aí você vai dizer, graça. Glória. Você vai dizer, vou precisar vender alguma coisa, vou precisar vender um carro, vou precisar vender uma máquina, vou precisar vender alguma ferramenta que eu tenho para pagar alguma coisa essa semana. Aí alguém vai te ligar e falar, eu preciso de você para um serviço específico, quanto você cobra, e você vai falar o valor daquilo que você precisa, e a pessoa vai falar, que bom, eu pensei que fosse mais caro, e você vai dizer, graça. Graça, aleluia.